Boa tarde, pessoal. Então, para finalizar essa questão dos exercícios que foram passados naquele outro momento, tá? A gente vai fazer agora os exercícios de dimensionamento de condutores, tá? Então, o primeiro exercício, ele falava como dimensionar um circuito de um chuveiro elétrico de 5.400 watts, 220 volts, com condutores de isolação PVC protegidos por eletroduto de PVC embutido em alvenaria, na temperatura de 30 graus, localizado a uma distância de 20 metros do quadro de distribuição. Então aí nesse enunciado a gente tem todas as informações que nós precisamos e agora vamos ver elas passo a passo, tá? Então, primeira coisa, né? Por ela ser uma carga resistiva, pessoal, então a gente pode encontrar a corrente de projeto, que é essa corrente IB ali, tá? Através da divisão direta entre potência ativa divididos pela tensão, tá? Se a gente tivesse potência aparente, por exemplo, a gente teria que considerar o fator de potência, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem a potência pela tensão, 5.400 dividido por 220, a gente vai ter um valor de 24,54 amperes para a corrente de projeto, tá? Segundo ponto, número de condutores carregados. Lembro vocês que condutores carregados são aqueles que ou fases ou neutro, né? Que são aqueles que em algum momento vão estar conduzindo eletricidade, que eles são projetados para isso, tá? E esses caras são as fases e o neutro. A gente só vai excluir desse caso, desse contexto aí, somente o terra, tá? Então a gente tem dois condutores carregados para critérios de dimensionamento de condutores, tá? Fatores de correção, tá? O primeiro deles é o FCT, que está relacionado à temperatura, né? A gente tem que utilizar esse fator de correção porque dependendo da temperatura ambiente ou do solo, né? Se do solo a gente considera se esse eletroduto onde o cabo estiver enterrado, por exemplo, né? Mas como ele está embutido em alvenaria, ou seja, na parede, a gente vai levar em consideração a temperatura do ambiente, que é ali no enunciado dito 30 graus, tá? Então, se a gente for olhar aqui, né, nesse cara, a gente tem o nosso 30 graus, né? E a gente tem a isolação do nosso, ali é dito a isolação PVC, tá? Aqui. E a gente tem temperatura ambiente de 30 graus, então a gente vai ter um FCT no valor de 1, certo? Então, bem direto ali, tranquilo. Com relação ao agrupamento, tá? A gente vai considerar sendo um condutor agrupado dentro do feixe, tá? E ele vai ser um feixe ao ar livre ou sobre superfície embutidos em conduto fechado, né? Ele é embutido em alvenaria, então a gente estaria trabalhando com o fator de agrupamento 1. O agrupamento ele é interessante porque quanto mais circuitos estiverem agrupados dentro do mesmo eletroduto, dentro do mesmo duto, maior será o aquecimento ali dentro daquele cara, tá? Então, a gente aqui está métodos AAF, a gente vai deixar passar batido isso por enquanto, daqui a pouco vou mostrar por que a gente escolheu esse cara aqui, o 1, que é o método de AAF, tá? Então, com esses valores a gente consegue calcular a corrente corrigida, que nada mais é do que a corrente de projeto dividido pela multiplicação desses dois fatores. Como os dois fatores são 1, então eu posso dizer que a corrente corrigida vai ser igual à corrente de projeto, tá? Normalmente isso não acontece. Nesse caso específico ali, para a gente ver como funciona, ele bateu certinho. Então, a minha corrente corrigida é 24,54 amperes. Então, como eu falei do método de instalação, né? Se a gente olhar aqui, pessoal, nesse item 3 aqui, a gente vai ter condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado dessa vez. Eu falei isso aqui, mas não é bem esse, tá? Tá lá o 7, perdão. O 3 ele seria em alvenaria, mas ele tá sobreposto, tá?
o 7, que seria o embutido em alvenaria, tá? Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos de seção circular embutidos em alvenaria. Então, a gente tem um método de instalação, método de referência aqui, como é dado nesse cara, como sendo o nosso B1, perfeito? Então, isso a gente vai utilizar para a gente fazer o método da capacidade de corrente, certo? Que a gente utiliza, tá? Essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Essa tabela, ela é retirada da norma 5410, tá? De NBR 5410 2004, tá? Então, relacionada a instalações elétricas. E esse cara aqui é bem fácil utilizar, bem direto, né? A gente só tem que sempre tomar cuidado, pessoal, com qual tabela vocês estão usando, se estão usando a tabela correta ou não, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma tabela de isolação PVC, né, para condutores de cobre ou alumínio, e temperatura de referência do ambiente 30 graus Celsius, que é o que nós estamos utilizando, tá? Então, se a gente ver aqui, ó, olha só, a gente tinha o método de referência B1, né, foi o que a gente viu lá, número de condutores carregados 2, né, e a gente calculou que a nossa corrente corrigida era 24,54 amperes, tá? Então, basta a gente ir descendo aqui, ó, pessoal, e a gente vê que meio milímetro quadrado, a gente vai ter 9, né? 9 seria a capacidade de corrente, tá? Então, isso quer dizer que um cabo de 0,5 tem a capacidade de conduzir uma corrente até 9 amperes. Então, a gente vai descendo aqui, a gente chega nesse valor que o de 24 aqui, ó, que é para 2,5. Eu posso utilizar esse cabo? A resposta é não, tá? Por quê? Porque nossa corrente é 24,5 amperes. Então, a gente tem que escolher um condutor acima desse valor, nunca abaixo, tá? Então, a gente vai escolher 4 amperes, 4 milímetros quadrados, perdão, que ela conduz até 32 amperes. Perfeito? Então, pelo método de capacidade de corrente, a gente tem um condutor de 4 milímetros quadrados para utilizar para esse circuito, beleza? Agora, a gente tem que também fazer o cálculo da queda de tensão, para isso que foi dado aquele valor lá da distância do circuito até o quadro, tá? Então, a equação que nós vamos utilizar aqui é esse ΔV%. Então, olhem só, tá? ΔV%, porque nossa resposta, o valor que nós vamos encontrar disso aqui já nos dá a porcentagem, tá? Então, esse ΔV% é 100 vezes o ΔV unitário, tá? Esse ΔV unitário é fornecido normalmente pelo fabricante do cabo, tá? Vezes a corrente de projeto, vezes L, que é a distância que eu mencionei, divididos pela tensão nominal, tá? Então, onde eu vou achar esse ΔVU? Nessa tabelinha que está aqui do lado, tá? Essa tabela aqui a gente tem, ó, tensão, seção nominal em milímetros quadrados, a gente tem instalação material magnético, a gente vai utilizar a instalação dele num eletroduto PVC, então PVC é um plástico, um tipo de plástico, então a gente vai utilizar a instalação em material não magnético, tá? O nosso circuito é monofásico, tá? E aqui o fator de potência a gente vai utilizar esse de 0,95, tá? Por que vamos usar o de 0,95? Porque como se trata de um chuveiro elétrico, o nosso fator de potência é muito próximo de 1. O ideal era que a gente tivesse um dado ali de fator de potência igual a 1, tá? Mas como nós não temos, vamos utilizar o 0,95. Vamos, o 0,95, então a gente vai estar usando esta coluna aqui abaixo do circuito monofásico, fator de potência 0,95 para baixo aqui, tá? Então, a gente vai pegar esse valor de 10,6, que equivale a 4 milímetros quadrados.
certo? Então, 100 vezes 10,6 igual vezes 24,54 vezes 20 divididos por 1.000. Por que divididos por 1.000? Porque o valor ali dado da distância tem que ser em quilômetros. Se você olhar na tabela ali em cima, a gente tem volt por ampere vezes quilômetro, tá? Então, por isso que essa distância L tem que ser em quilômetro. Então, é 20 metros divididos por 1.000. Tudo isso dividido por 220, que é a minha tensão nominal. Isso nos dá uma queda de tensão 2,36, que está dentro do, do aceitável, né? Tem o máximo que a gente vai poder, o importante é que ele fique abaixo de 5%, tá? A gente sempre que a gente estiver fazendo esse tipo de cálculo, que ele fique sempre abaixo de 5%. Tem algumas considerações que são importantes, é importante fazer, tá? Que desde a entrega de energia até o ponto final são 7%. Então, nesses circuitos que estão do quadro até um circuito qualquer, é bom que a gente tenha no máximo 5%. Tá? Para ter do medidor até o quadro geral outros 2%, beleza? Então, para finalizar, pessoal, a gente vai fazer o segundo exercício, tá? Que ali a gente tem basicamente 5 cargas, onde 4 delas são monofásicas e uma delas trifásica, tá? Quando a gente está dimensionando circuitos trifásicos, pessoal, que estão interligados, a gente não dimensiona as fases em separado, certo? A gente dimensiona esses condutores como uma coisa só. Então a gente sempre vai pegar aquele que tem mais carga pendurada nele, que tem mais carga ligada nele, e a gente vai replicar para as outras 3 fases, tá? Para que eu não tenha um problema na minha carga trifásica que está conectada ali, certo? Então o que é que nós vamos fazer? A gente vai calcular cada uma das fases ali, né? A corrente de cada uma das fases. Então, se a gente pegar ali, ó, a corrente na fase A eu tenho a primeira carga ali de 600 watts conectado a ela, 600 watts, fator de potência 0,8, e eu tenho a segunda de 1000 watts, um fator de potência 0,7. Então, a gente faz esse cálculo, 600 dividido por 220 vezes 0,8, mais 1000 divididos por 220 vezes 0,7. Isso dá 9,9 amperes. Eu vou fazer a mesma coisa tanto para a fase B quanto para a fase C, encontrando valores para a fase B de 11,3 e da fase C de 6,8. Só que aquela última carga, pessoal, trifásica, o cálculo é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque eu tenho mais de uma fase, então a equação é diferente, tá? Então eu vou ter ali uma potência de 5.000 watts, tá? 5.000 watts, isso. E aí isso vai ser dividido por raiz de 3 vezes 380, que é a tensão fase, vezes o fator de potência de 0,9, tá? Então aí esse valor aí não está descrito, deixa eu fazer aqui a conta. 5.000 divididos por 380, divididos por 0,9, divididos por raiz de 3, vai dar 8,4 aproximadamente, tá? Então, a fase que tem mais corrente pendurada individualmente ali é a fase B. Então, eu vou utilizar ela como padrão, tá? Então, eu vou ter na fase B, que é igual a IB, mais IABC. Então, eu vou ter uma corrente IB, que vai ser a corrente que eu vou utilizar para o meu cálculo, de 19,7 amperes, tá? Levando só essa questão da corrente de projeto, né, que é o que a gente está fazendo ali, a gente tem, e utilizando aquela tabela que já foi mostrada com vários valores de capacidade de condução, a gente vai ter que esse circuito trifásico vai utilizar 3 cabos, é por isso que uso o hashtag aqui, 2,5 milímetros quadrados. Aí é assim que a gente vai fazer esse tipo de dimensionamento. Beleza, pessoal? Desculpa aí me atrapalhei um pouco hoje, mas
vamos seguindo. Se tiverem qualquer dúvida aí, mandem mensagem que eu respondo, beleza? Um abraço.